Olá pessoal, que bom podermos de novo nos encontrar e espero que você esteja caminhando na graça e na paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sei, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que diversas situações lá fora estão acontecendo, mas que o Senhor esteja na sua vida, na sua família, no seu caminhar, guardando você, protegendo, conduzindo. Essa é a minha oração, essa é a oração para que todos os que estão aí junto comigo nessa caminhada possamos realmente nos alegrar no Senhor, mesmo sabendo que por vezes teremos que passar por situações complicadas e difíceis, e nenhum de nós está livre disso, Mas que bom que nós temos ao Senhor, e Ele olha por nós, Ele cuida da gente. Esse é o nosso Deus e esse é o meu clamor, que Ele esteja abençoando você, onde você estiver. Amém? Vamos lá, pessoal. Capítulo do número 7 de Romanos, é a sequência dos estudos que nós estamos aí tendo. Vimos no começo do capítulo algumas questões importantes, onde Paulo ele faz a analogia do casamento para tentar explicar como é que funciona esse lance de, então, esse negócio da lei, como é que funciona? A lei, ela não tem seu lugar, tem seu lugar, e como é que, afinal de contas, essa lei, ela é boa ou ela é má, E essa lei, a primeira questão que nós vimos lá no capítulo 1, a lei, como é que ela, se ela tem domínio sobre nós a vida inteira, como é que funciona isso? Então nós vimos que para que nós pudéssemos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, eu preciso morrer para a lei. Quando eu morro para a lei. E quando eu morro para a lei, eu tenho a oportunidade de ressuscitar com Cristo Jesus. E isso nós vimos no capítulo anterior, que nós vimos aí. E agora nós vamos para a sessão seguinte, que vai do versículo 7 até o final do capítulo. Mas aqui nós temos duas partes importantes também, que vale a pena assim a gente uma analisada. A primeira pergunta que Paulo vai fazer, então, no versículo 7, é se essa lei, então, ela é pecado, afinal de contas. Como é que funciona esse negócio? A lei, então, ela é pecado. Lá no versículo 7 diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? E o próprio Paulo já vai responder, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Nessa passagem, que Paulo coloca aqui, é uma correção de uma conclusão errada que, quem sabe, alguns judeus poderiam tirar, lendo lá no capítulo 7, lá o versículo de número 5, eles poderiam ter dito assim, não, mas então a lei ela é perversa, a lei é má. E ao fazer aqui essa colocação, Paulo ele passa a empregar, inclusive, verbos na passagem do passado, para expressar qual é a relação, afinal de contas, entre o homem, a lei e o pecado. Paulo aqui está descrevendo uma experiência anterior à conversão. É uma experiência daquele que não nasceu de novo, daquele que não entregou sua vida para Jesus ainda. E não é algo assim que ele está experimentando todos os dias. Não, isso está no passado. Para Paulo, a entrega da sua própria vida a Jesus está no passado, mas a luta ela é constante. Paulo também, a partir daqui, ele vai usar muito a expressão, o singular, o eu, o me, a mim. Então, pelo menos 9 vezes ele usa eu, a mim ou me. Ele vai usar isso 9 vezes aqui nesse trecho dos versos 7 até o verso do número 12. E isso indica de alguma maneira ele está envolvido nesse processo, nessa experiência que ele está relatando aqui. Quem sabe ele talvez esteja falando da sua própria experiência, E o que ele descreve aqui então, afinal de contas, a quem ele quer se referir nesse período? Tem diversas respostas para essa pergunta, E muitos teólogos vão defender um lado, outros vão defender outro lado, mas eu particularmente acredito que Paulo descreve a sua própria experiência aqui, e ele vai usar também a experiência de Israel lá no Sinai, ou talvez ele estivesse se referindo talvez à experiência lá do povo de Israel lá no Sinai, ao receber a lei, mas em contrapartida, de certa maneira, ele também, como judeu e fariseu zeloso da lei, ele está se colocando nessa posição junto, do seu tempo antes de ser convertido. Enfim,
né, não vamos aqui entrar no mérito dessa questão teológica aí, mas o alvo dele é mostrar que a lei ela não é pecado, mas ela trouxe conhecimento do pecado. Ou seja, ela permitiu que eu pudesse saber o que é pecado, afinal de contas. E, num certo sentido, isso estimulou o pecado. E, assim, estimulou também a morte do próprio pecador, né? A lei, ela revelou o pecado. Em algumas traduções, ela vai dizer assim, que a lei me serviu de aio para me conduzir a Cristo. Tá? Nada melhor do que ilustrar isso, então, usando a história de Israel e falando, quem sabe, o próprio Paulo como um dos judeus, né? Um dos israelitas que estavam ali no meio do povo de Israel naquele processo. Então vamos agora à resposta de Paulo sobre a pergunta. Então a lei é pecado? Pois bem, a lei não é pecado, Paulo vai dizer. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, né? O versículo do número 7 que nós acabamos de ler. A lei ela não é pecado, mas ela trouxe ocasião para o pecado despertar em mim toda forma de concupiscência. Vamos ler isso lá no versículo de número 8. Aí lá no versículo 8 ele vai dizer assim, ó: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, todo desejo perverso de maldade. Porque sem a lei está morto o pecado. Se não tiver lei, o pecado não tem razão de existir. Sem lei não existe pecado, lógico. O pecado só vai existir quando houver lei. Você só transgride uma lei quando existe uma lei. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? O pecado, como qualquer estrategista militar, ele fez da lei uma espécie de base de operações. Tá? E na verdade esse é o sentido literal da palavra grega, aforme, que é usada aqui, né? Que traduzindo literalmente seria base de operações militares. É o ponto de partida, seria, Paulo vai, né, algumas traduções vão dizer a ocasião, ou incentivo, ou oportunidade. Então, essa lei me serviu de oportunidade, de base de operações. E a alma, ignorando as proibições da lei, tá certo? Ela se sente feliz no pecado, que ela não reconhece. Quando, porém, surge o conhecimento do pecado, o pecado ele se rebela contra a lei, que prossegue dizendo, né, não farás isto, nem farás aquilo. Ou seja, dessa forma o pecado opera toda forma e toda sorte de malandragem, malvadeza e sem vergonhices. Tá certo? Então, recapitulando, a alma, quando ela ignora as proibições da lei, ela se sente feliz no pecado, que ela não reconhece. Quando, porém, surge o conhecimento desse pecado, este se rebela contra a lei que prossegue dizendo, não farás isto, não farás isto nem aquilo, tá certo? Então, é assim que esse pecado ele se forma, ou toma forma, vamos assim dizer, toda sorte de malandragem ou malvadeza, né? Dentro do nosso coração. A lei ela não é pecado, tá certo? Mas ela reviveu o pecado. E esse pecado me levou para a morte. Vamos ver o que está escrito nos versos de 9 até 11? Então, olha aí, ó. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É um negócio meio complicado aqui, mas vamos tentar dar uma destrinchada nesse processo aqui. Num certo sentido, a lei estimulou o pecado. Num certo sentido, por favor, a lei nunca teve esse propósito. Ela tem o propósito de revelar o pecado, mas num certo sentido ela estimulou o pecado. No outro tempo a gente vivia livre da consciência do pecado. Totalmente, né, sem lei. Quando você não teve conhecimento de Deus, quando Deus não foi apresentado para você, quando a lei não foi apresentada para você, você vivia do jeito como queria, fazia o que queria e não dava satisfação para ninguém, para nada. Mas quando veio a lei, ou seja, o preceito, foi revelado o pecado, reviveu o pecado. E aí eu morri, tá? E essa foi a surpresa, vamos assim dizer, desagradável, versículo de número 10 que nós lemos ali. O mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo, né, se tornou
para mim, morte. Tá? Ou seja, veio a lei, veio o mandamento. O mandamento era para trazer vida, mas o resultado qual foi? Foi morte. Porque não tinha jeito da lei me salvar. Israel, assim como eu, foi enganado. Lemos isso no versículo 11. Né? Porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ou seja, a lei que deveria promover vida pela obediência resultou em morte. Tá? E logo, portanto, a gente pode dizer o seguinte, que mediante a lei, o pecado, ele me seduziu e me matou. Versículo 11. Aqui, morte completa, porque por isso Paulo perseguiu o pessoal, os crentes que eram do caminho, lembra disso? Mas foi justamente numa dessas perseguições que Paulo fazia aos crentes do caminho que ele teve que, literalmente, né, ser derrubado pelo Senhor, lá na estrada e no caminho para Damasco. A cobiça gerada pela lei, ela é perversa. Se a cobiça existe, mas não a lei, não faz sentido, né? Perversidade. Mas quando a lei mostra que isso é errado, se tem cobiça, mostra que a cobiça está errada, ou seja, há perversidade. Então, Paulo vai insistir que a lei ela é santa, ela é justa e ela é boa. Versículo número 12, está aqui, ó. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ou seja, a lei em si, ela é boa, tá certo? E ela se propõe a gerar vida. Mas quando pervertida, quando essa lei ela é pervertida pelo pecado, né, aí surge o quê? Surge o engano, surge a operação da morte. Então, é isso que Paulo vai dizer aqui. Ou seja, por fim, a lei ela não é pecado. O problema sou eu, é você. O pecado é a maldade, que já colocou assim uma emboscada no caminho de Saulo, e claro, por causa disso, Saulo sucumbiu. A intenção de Deus foi mostrar o pecado nas suas cores mais reais possíveis, né? E como já foi dito nos versos 6 e 7 antes, o pecado ele transformou a lei, que era bênção de Deus, e a tornou em maldição. O problema então não é a lei, né? Ela não é pecado, a lei ela é boa, mas o problema sou eu, é você, eu e você, porque essa lei mostrou o quanto o nosso coração ele é maldoso e deseja as coisas erradas. Pois bem, seguindo adiante, Paulo vai dizer que a vida debaixo da lei é um negócio meio complicado, porque quando a lei entra em conflito com o pecado, surgem dilemas, surgem problemas, né? Então isso está nos versos de número 13 em diante. O que temos aqui é a descrição que Paulo ele faz do fracasso, da angústia e da agonia deste judeu aqui, ao tentar guardar a lei. Paulo, quem sabe, está usando o seu próprio exemplo aqui. E notemos que Paulo, aqui ele não descreve um conflito, uma luta, uma agonia, não. Ele sabe o que ele descreve aqui, gente? Uma derrota total e completa. Não consegui, fim de papo, acabou. Não, deu para mim, como diz, né? Ou seja, Paulo está dizendo que não tem mais jeito. E aí Paulo usa aqui esses versículos adiante para colocar assim 7 confissões que um judeu não convertido ele faz depois que ele se converte a Cristo. Ou seja, quando Cristo entra na vida, quando Cristo se torna o Senhor, né? Quando o sujeito morre para a lei e vive para Cristo, ele percebe algumas coisas que antes ele não percebia. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas, não sei se a gente vai conseguir terminar aí, mas enfim, vamos chegar aí até o ponto que der. A lei, a primeira questão que Paulo vai colocar é a seguinte, que a lei ela é espiritual, mas eu sou carnal. Eu sou escravo do pecado. Versículo 14. Né? Aliás, vamos ler também o 13, que nós não lemos ainda. Acaso o bom se me tornou em morte? Uma pergunta que Paulo vai fazer. De modo nenhum. Né? O bom ele não se tornou morte dentro de mim. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte.
a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Tá certo? O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, né, ele me causou a morte. Ou seja, eu vi que não consigo guardar a lei. Isso aí acabou comigo. A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, a lei, ela usada pelo pecado, me colocou numa posição que eu não consigo mais levantar. Ou seja, não tem jeito. Tá? E aí no versículo 14, então, ele vai falar exatamente isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo vai dizer assim, eu sou carnal, mas sou escravo do pecado. O apóstolo aqui atinge agora, então, o centro dessa experiência dolorosa, desse momento crítico. Ele confessa, né, que vê o melhor, ele está vendo o que é bom, e que ele aprova, mas ele inclina-se para o pior. Ou seja, ele viu que o negócio é bom, a lei ela é boa, mas não tem jeito. A minha inclinação é para o pecado. Ele descobre a diferença que existe entre a natureza da lei e a própria natureza dele, do ser humano. Paulo aqui, ele coloca essa dupla consciência, esse conflito que os psicólogos vão chamar de o eu organizado e o eu desorganizado. Tem o eu real, né, que se centraliza num ideal, que é o caso do Paulo. No caso do Paulo aqui seria Cristo, que seria o ideal, tá certo? Ou a lei, que ela é santa e boa. Mas o pecado personificado, né, dessa maneira aqui, meio que desenhada, meio que gráfica, meio que e mostrando essa parte da emoção envolvida, é o eu desorganizado, que definitivamente não é aquilo que Paulo quer ser. Não é esse o desejo de Paulo. Quando ele faz o que não aprova, ele declara que não é mais ele quem faz, mas é o pecado dentro dele. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos aqui. Aliás, né? Esse é o segundo aspecto agora que eu quero colocar para vocês, né? Primeiro foi, então, que Paulo ele vê dentro dele esse paradoxo, né? O segundo aspecto é que ele detesta o mal que a lei condena e prefere fazer o bem que ela manda. Mas ele simplesmente não consegue. Versos de número 15 a 16. Olha aqui, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que com a lei que ela é boa. Tá bom? E aí no versículos 19, nos versículos 17 e 18, ele vai dizer o seguinte, que ele vê que a lei é boa, ele quer obedecer essa lei, mas a carne que habita dentro dele, nessa carne não existe vontade de fazer o bem. Tá? Vamos ver o que está escrito aqui nos 17 e 18? Ó, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Então, ele tenta, mas ele não consegue. E aí, nos versos 19 a 20, ele vai dizer assim que ele prefere o bem que a lei manda, mas ele acaba fazendo somente o mal que a lei condena. Né? Esse é o paradoxo da coisa. Vamos lá, versículos 19 e 20. Ele vai dizer assim, ó, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Né? Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Esse é o versículo de número 20. E aí, lá no versículo de número 21, ele vai dizer o seguinte, que eu quero fazer o bem, mas o mal, ele tá habitando aqui dentro. Que loucura é essa? Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, né? Que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Né? Lá no versículo 21, então, ele vai dizer que essa experiência do apóstolo, ele coloca um princípio muito importante já enunciado, né? Que opera para toda a vida. Né? Para estar salva do pecado, a pessoa ela precisa reconhecer, né? Reconhecer esse pecado como seu e ao mesmo tempo renegá-lo. Esse é o paradoxo, né? Prático que está revelado aqui nesse versículo do número 21. E nos versículos números 22 e 23, ele vai dizer o seguinte, que
ele tem prazer na lei de Deus, mas ele é prisioneiro do pecado. Vamos lá, versículo 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a minha lei, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ou seja, essa luta é uma situação absurda e ela é uma situação da qual ele não consegue se desvencilhar. E aí no versículo 24, né, e 25, ele vai dizer que a minha mente ela é escrava de Deus, mas a minha vontade ela é fazer o pecado. Tá legal? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vamos deixar para o próximo momento aí, o finalzinho desse versículo, desse capítulo do número 7, mas uma coisa importante que eu creio sim que nós precisamos parar para pensar, né? Esse paradoxo de querer fazer o bem e ao mesmo tempo, né, lutar consigo mesmo, descobrindo que você faz o mal. Isso é uma luta diária do crente, isso faz parte do nosso dia a dia. Não seja exigente a ponto de exigir a perfeição, porque nós nunca seremos, nós sempre viveremos essa luta entre querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. É claro que à medida que nós nos aproximamos de Jesus, cada vez menos isso acontece em nós. Quanto mais você se aproxima de Jesus, menos você tem vontade de fazer o pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui, neste corpo, nós estaremos com essa luta. Então, não se recrimine por errar. Busque o perdão. Arrependa-se sinceramente do pecado. Isso precisa acontecer. Disso nós não podemos abrir a mão. E se o Espírito Santo habita em você, ele mostra para você. Se você tem consciência, se você para e pergunta assim, mas eu errei de novo, e agora, será que Deus ainda me perdoa de novo? Fica tranquilo, o Senhor te perdoa sim. Se você um dia chegar a um ponto, e espero que nunca chegue nesse ponto, de pecar e não reconhecer e não tiver consciência, e isso não pesar no seu coração, aí a coisa estará muito, muito ruim. Não, essa é a minha oração, que você nunca chegue nesse ponto. Mas se você tem essa consciência de, puxa, e agora eu errei de novo, glória a Deus por isso. É o Espírito Santo falando do seu coração, dizendo, vem, volta, né? Arrependa-te, peça perdão. O Senhor está te chamando de volta. É o que Ele quer, é o que deseja agora na sua vida. Amém? Vamos ter um momento de falar com Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pela Tua lei que é boa, justa, perfeita e agradável. Perdoa-nos porque em nós habita esse desejo, essa vontade de caminhar pelos pecados, de caminhar no erro. Mesmo quando a gente já entregou a vida para Jesus, né, essa natureza, ela quer se sobrepujar à nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. E por isso, ó Deus, nós clamamos e pedimos, dá-nos sabedoria e dá-nos perseverança para buscar a Tua presença, a Tua palavra, a Tua lei, para que possamos andar de um jeito que Te agrade. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem nessa gostosa paz de Jesus, ok?